todos capazes do Senhor, gente. Hoje eu vou estar falando de homens que largaram o Senhor Jesus por coisas que perecem, tá? Por coisas vis, por besteira, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 25. A Bíblia vai nos relatar que Isaac tinha 40 anos de idade quando ele toma Rebeca ali, né, para ser sua mulher. E a Bíblia diz que Rebeca era estéril. Então, Isaac, ele vai orar instantemente pelo Senhor, por sua esposa. E ele vai orar diante do Senhor. E ele vai orar durante 20 anos, né? E Rebeca concebeu. Só que quando ela está grávida, a Bíblia vai nos dizer que tinha briga das crianças no seu ventre. Então, Rebeca, ela vai perguntar para o Senhor, né? Ela vai orar. Toda vez que alguém vai conversar com Deus, ela vai orar, né? Então, Rebeca ali foi orar ao Senhor o que estava acontecendo, porque as crianças estavam brigando no seu ventre. E a Bíblia vai nos relatar que Deus vai responder para ela. Deus vai dizer, olha, 2 povos de 2 nações há no teu ventre. E o maior, ele vai servir o menor. Isso não era costume, gente, sabe? O certo era o menor servir o maior. Mas Deus, ele faz como ele quer, tá? Ele faz como ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. E ele vai dizer ali para Rebeca que o maior vai servir o menor. Glória a Deus. E quando as crianças nascem, nasce o primeiro. Todo ali coberto, com seu corpo coberto de cabelo ali, né? Todo peludinho ali. E chamaram o seu nome Esaú. E o segundo, quando nasceu, ele vem agarrado no calcanhar do seu irmão. E chamaram o seu nome Jacó. Esaú foi um homem de campo, do campo, né? Um perito de caça. E Jacó era diferente. Ele era um homem de tendas. Quando a gente se lembra, né, gente, de um homem de tendas, a gente pensa logo em Abraão, né? O homem das tendas, né? Um homem do altar. E assim mesmo era Jacó. Era um homem simples que habitava em tendas. E a Bíblia diz que um dia Jacó estava fazendo um guisado de lentilhas. E Esaú chegou do campo, cansado. E ele vai dizer ali para Jacó, olha, dá-me um pouco desse guisado. E Jacó vai dizer para ele, olha, se tu me vender o direito da primogenitura, e ele vai dizer assim, mas ele vai desprezar, nessa hora ele vai desprezar a bênção de Deus. Ele vai dizer, para que me serve isso? Eu já estou a ponto de morrer. Olha só, gente. Ele não estava nem aí para a primogenitura. Ele não estava nem aí para os planos de Deus na vida dele. Ele desprezou a bênção da primogenitura naquele momento. E Jacó vai dizer para ele, então, jura-me, tu vai me dar com juramento. E Esaú jurou. E Jacó deu aquele prato de lentilhas. E ele pegou e comeu, foi embora e desprezou a sua primogenitura. Naquele momento ele estava desprezando toda a bênção, ele estava desprezando o próprio Cristo. Ele estava desprezando o Senhor Jesus. Porque sabe o que era que ele estava desprezando naquele momento? A bênção patriarcal, né? Que era Abraão, Isaac e Jacó. Isso ele estava desprezando, né? Era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas ele não quis. Ele desprezou por um prato de comida. Naquele momento, o prato de comida foi mais importante do que a bênção de Deus na vida dele. Era dele para vir os 12 patriarcas. Era para vir de Esaú. Judá era para vir dele. Era dali, da linhagem dele, que era para vir o Messias. Mas ele desprezou por um prato de comida. Ainda era profano, como diz a Bíblia. Tomou mulheres cananeias para ser suas esposas, porque ele teve várias esposas, não foi só uma, não. Ele teve outras esposas. Sabe-se lá que esse cara não fazia com as mulheres dele. Né, gente? Então, olha o que ele fez, né? Largou a bênção de Deus por um prato de comida. Largou a bênção patriarcal, né? Era para ser Abraão, Isaac e Esaú, mas ele mudou tudo.
por um prato de comida. E o que ele desprezava, Jacó almejava. Jacó almejava essa bênção, né? Não era dele, mas ele almejou. E Deus deu para ele essa bênção, né? Que através de Jacó, que veio o Messias, o Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então, o que um desprezou, o outro almejou. Então, não seja profano como Esaú, que largou a bênção de Deus por um prato de comida, um guisado de lentilhas, um guisado vermelho. Não faça isso, não largue Jesus por nada. Olha Judas. Judas andou com o Senhor Jesus aproximadamente 3 anos. Judas viu o Senhor Jesus ressuscitar os mortos. Ele viu o Senhor Jesus levantar os paralíticos. Ele viu os cegos ver. Ele viu o poder do Senhor Jesus sobre as leis da gravidade do universo. Ele viu o Senhor Jesus dominando a fúria das águas e do vento. Ele viu o Senhor Jesus tendo poder sobre a morte, sobre o inferno. Mas ele vai trocar o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Naquele momento, para Judas, valia mais do que o filho do homem, com quem ele conviveu durante 3 anos e não viu nenhum defeito. Todos vão dizer isso, que ele não tinha pecado, era perfeito. Mas naquele momento, Judas vai trocar o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Pilatos. O que dizer de Pilatos, que vai trocar o Senhor Jesus por conta do seu cargo? Ele esteve ali diante do Senhor Jesus e ele não viu, gente. É um carapanãozinho que tem aqui, gente. Ele não viu culpa nele. Ele não viu nenhuma culpa. A Bíblia vai nos dizer que Pilatos, ele vai condenar o Senhor Jesus por conta do seu cargo. O cargo dele naquele momento era mais importante do que o Filho de Deus, em quem ele examinou e não viu culpa. Ele sabia que os líderes religiosos tinham feito aquilo por inveja. Mas ele sabia, tanto é que ele vai dizer para o Senhor Jesus, tu não sabe, tu não me responde, tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar. Ou seja, ele tinha o poder nas mãos dele para soltar e para mandar crucificar o Senhor Jesus. Ele preferiu crucificar, porque o cargo dele era mais importante do que o Filho do Homem. Quantos hoje estão assim? Continua, gente, a troca continua. Tem gente trocando o Senhor Jesus por um prato de cachaça, por um copo de cachaça. Um copo de cachaça é mais importante do que o Filho do Homem. Um cigarro é mais importante do que o Filho do Homem. Um baseado de maconha é mais importante do que o Filho do Homem. Um pó de cocaína é mais importante do que o Filho do Homem. Uma prostituta é mais importante do que o Filho do Homem. Um prato de fofoca é mais importante do que o Filho do Homem. A pessoa está largando Jesus por uma noitada, por uma vida vil, largando o Senhor Jesus por qualquer coisa que o diabo oferece. Mas o Senhor Jesus conhece quem é como Esaú, quem é como Judas e quem é como Pilatos. Nenhum deles estão inocentes. Nem Esaú, nem Judas, nem Pilatos. Fizeram suas escolhas. Assim também é hoje. O Senhor Jesus conhece os seus. Ele sabe quem é como Esaú, que desprezava. E ele sabe quem é como Jacó, que almejava. Que eu e você não venhamos largar Jesus por nada. Passamos o que passamos aqui, meu irmão. Jacó cometeu vários erros. Mas ele estava ali, diante de Deus, né? Cumprindo aquilo, né? Fez o voto ali do dízimo, continuou a fazer o que o seu avô fez, Abraão, que foi o primeiro a dar o dízimo, ele continuou. E no tempo que Jacó deu o dízimo, nem existia lei. Para alguém falar assim, meu irmão, o dízimo é da lei. Não. Então, gente, que eu e você
Não venhamos trocar Jesus por qualquer coisa. Seja fiel até a morte. Ele vai dar para nós uma coroa da vida. Não seja profano como Esaú. Não seja um homem vil que está largando Jesus aí por qualquer imundície que Satanás está oferecendo. E eu agradeço a todos.